Queria dizer, falar a propósito de 3 assuntos. Um tem a ver com o que a Ana Sofia acabou de dizer, portanto, se calhar eu pego nele primeiro, embora estejamos um bocado fora do âmbito do debate, ou seja, já estamos no debate de arqueologia e sociedade, que não é um dos temas que nos traz aqui hoje, mas que eu acho que é extremamente importante e interessante. E se é verdade que o Estado terá obrigações neste sentido, eu acho, tanto a nível do poder central como a nível do poder local, e acho que os arqueólogos no poder local até têm uma certa capacidade de manobra para cumprir com algumas destas obrigações perante a sociedade, até mais facilmente do que no poder central, que é mais gestante das comunidades. Eu acho que o próprio arqueólogo individual também tem possibilidades de fazer isso, e eu pessoalmente fiz isso de várias maneiras ao longo da minha atividade. E acho que isso também é possível fazer, como eu disse, com os arqueólogos que trabalham em autarquias. Nomeadamente, isto prende-se uma coisa que o Jorge disse, eu sempre que fazia escavações a nível de planos de projetos de investigação, entregava sempre uma cópia do relatório da intervenção às autarquias onde trabalhava. Não porque fosse obrigatório, mas achava que era uma obrigação minha de dar uma satisfação à entidade local do trabalho que estava a ser realizado no seu território. Para além de que muitas vezes as autarquias apoiavam esses trabalhos em vários sítios. Outra coisa que eu penso que é possível também fazer perfeitamente sem dinheiro, e como agora estamos mestres em encontrar formas de agir sem dinheiro, é fazer sessões junto das populações, os arqueólogos, para promoverem essas sessões de divulgação junto das comunidades onde estão a trabalhar. Nomeadamente, isto pode não funcionar numa grande cidade, mas se calhar funciona muito bem nas aldeias próximas de zonas onde os arqueólogos estejam a intervir. As pessoas são por natureza curiosas, e vocês sabem isso, são todos arqueólogos, têm interesse quando vêm lá uns seres esquisitos a fazer umas coisas, e por isso é uma atividade que resulta sempre bem, que eu acho que se faz pouco ainda, é essa de promover sessões de divulgação do trabalho que está a ser feito próximo desses locais. E sei que também aqui mesmo no Alentejo há algumas experiências até recentes, precisamente nesse sentido, e que acho que são bem sucedidas. Outra questão é envolver, por exemplo, os alunos das escolas para participarem em escavações. Eu sei que isto às vezes pode ser uma chatice, não estou a dizer que as empresas vão entrar neste tipo de esquemas porque se calhar têm, na arqueologia preventiva, têm prazos, têm que responder em tempo útil para obter resultados e para permitir, nomeadamente, uma série de obras avancem, mas, por exemplo, arqueólogos que desenvolvem projetos de investigação, não sei porque não vão agregar a eles alunos, nomeadamente a nível do ensino básico e secundário. Eu fiz isso quando escavei em Cuba, fui eu que, por minha iniciativa, fui à escola, falei com o Conselho Diretivo e tive sempre participação de professores e alunos nas minhas escavações, e ainda hoje tenho alunos que se lembram disso, que já são adultos, e que se lembram perfeitamente dessa participação com muito agrado, e no fundo penso que isso contribuiu para a tal educação patrimonial. Portanto, eu também acho, aí não sou tão negativista, acho que há uma série de coisas que, se nós puxarmos pela imaginação, conseguimos fazer com poucos custos. Relativamente à questão que eu pus dos arqueólogos nas autarquias, se a situação está bem, se está mal, se está melhor, se está pior, eu gostaria de ouvir, estão aqui vários elementos do ESIPA atual e GESPAR que trabalham no terreno com as autarquias, e eu vou-me sentir um bocado defraudada se nenhum deles me disser a sua opinião do que é que pensam, como é que está o panorama a este nível. Claro que eu concordo com o Jorge que o ideal será que as autarquias evoluam, mas ainda estamos muito longe disso, no sentido da arqueologia poder ser uma disciplina polifacética, ou seja, que os arqueólogos possam estar integrados em vários serviços municipais, trabalhando ligados ao planeamento, trabalhando ligados à cultura, mas não só arqueólogos, mas equipas de técnicos de arqueologia, de museografia e isso tudo, mas infelizmente, como vimos, ainda nem todas as câmaras têm um arqueólogo, quanto mais equipas dessas a funcionar. Mas gostava de ouvir os nossos ex-IPAs sobre esta questão. A última questão prende-se com as reservas e tem a ver com duas coisas. Para mim, a questão das reservas sempre foi uma questão fundamental, e desculpem-me os ex-IPAs aqui presentes, eu acho que foi uma das questões que o IPA resolveu pior.
penso que nunca lhe prestou a atenção que devia ser. Ou seja, uma reserva não pode ser um simples depósito de materiais. As reservas teriam que ter outras exigências e a esse nível parece-me que a atividade do IPA é das áreas onde ela foi menos bem conseguida. Porque eu acho que, ao pensar-se em reservas, devia-se ter pensado na forma de gestão e de administração dessas reservas, no pessoal que deve estar a geri-las, ou seja, estou a falar nomeadamente de conservadores e restauradores, e isso nunca houve nas reservas, e isso para mim é fundamental. Ou seja, não são os arqueólogos que podem gerir as reservas. Tem que ser o pessoal de conservação e restauro que tem que definir como é que os materiais devem estar organizados e conservados. Eu acho que era fundamental, eu não defendo nem uma forma nem outra relativamente às reservas, eu acho que devia ser a definir uma política do que é que nós queremos e como é que achamos que as reservas devem estar montadas e depois qual é que é a entidade a nível da administração central que se deve ter que preocupar com o estabelecimento desta rede de reservas. E eu vejo esta rede de reservas assumir múltiplas e variadas formas. Eu acho é que elas têm que ser analisadas e certificadas por essa tal entidade do Poder Central. Não me custa nada que haja reservas de museus articuladas com reservas do ISPAR, articuladas com reservas, por exemplo, de municípios ou mesmo com reservas de associações de municípios. Acho que tudo isto é admissível, acho que é fundamental definir como se estrutura uma reserva, quem é que deve trabalhar nela e uma entidade que faça essa gestão territorial e procure realmente criar uma rede congregando todas as vontades, e aqui sim acho que podemos mesmo falar em parcerias com a verdadeira propriedade, de maneira a termos uma cobertura integral do território que neste momento penso que é ainda deficiente. E não estou a reportar unicamente às reservas que existem nas instalações do IPA, porque há reservas de materiais arqueológicos em autarquias, por exemplo, que estão perfeitamente descuradas e sem nenhum técnico que tome conta delas, e era também importante fazer essa avaliação e resolver essas situações.